Boa noite, gente. É uma alegria poder voltar a essa casa mais uma vez. Não sei como eles permitem, mas tudo bem. Mas é sempre uma alegria. Já faz mais de 12 anos que a gente vem aqui. E é com muito carinho que a gente está aqui. Hoje preocupado com aquele terrorismo todo que poderia encher a avenida lá embaixo. Nós chegamos aqui até muito cedo. Chegamos aqui por volta de 6 horas da tarde. Para estar assumindo esse compromisso, estamos aqui. A responsabilidade de assumida tem que ser cumprida. Conversava com a minha irmã quando nos dirigimos para cá e tomávamos um café na Vargem Grande, que quando tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que nos chega, seja uma exposição doutrinária, seja aquilo que a gente vê no nosso celular, seja aquilo que a gente escuta na televisão, seja aquilo que um amigo, uma amiga nos traz de informação, seja qualquer coisa que nos chega, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Vivemos tempos hoje tão difíceis e somos muito facilmente, às vezes, enganados, levados para caminhos porque não raciocinamos, não pensamos sobre aquilo que nos chega. No caso de uma exposição doutrinária, da mesma forma, quando alguém vem aqui na frente e ocupa esse espaço para falar em nome da doutrina espírita, para falar em nome de Jesus, tem que passar sim pelo crivo da nossa razão. Para quê? Para que aquilo que nós escutamos, aquilo que nos chega, possamos nós ver se faz realmente sentido na nossa vida. Se nós possamos colocá-lo realmente em prática no nosso dia a dia, com o nosso maior objetivo, que é evoluir. Viemos a esse mundo para evoluir. Hoje, especialmente hoje, eu trouxe junto comigo um amigo muito querido, que faz parte do grupo espírita, que é voluntário, somos voluntários juntos no HU, nas visitas de todas as quintas-feiras à tarde daqueles pacientes que lá estão. Toda quinta-feira, já há muitos anos, estamos juntos nesse trabalho e hoje eu trouxe ele para ajudar na exposição doutrinária. Ataí, por favor, ocupe seu espaço. E ele vai nos abrilhantar durante a exposição com duas músicas, que assim eu falei para ele que nós conseguimos valorizar melhor o cachê a ser cobrado depois. Ok? Mas tirando as brincadeiras de lado, só para dar uma descontraída, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema do Evangelho de Jesus. Um dos ensinamentos, às vezes difícil de compreensão, que é a parábola do joio e do trigo. Eu não tenho a pretensão nenhuma de trazer a fala de hoje como uma verdade suprema. Como eu disse, temos que passar pelo crivo da razão. Mas eu vou trazer essa parábola numa ótica espiritual, numa ótica dessa vida futura que o próprio Mestre nos trouxe e pregou durante a sua passagem conosco aqui na Terra. Vocês sabem muito bem que ele não veio falar de coisas materiais, embora ele viveu o material. Ele não veio trazer as curas materiais, embora ele o curou materialmente falando. Mas ele veio falar para nós de uma vida futura. Ele veio nos falar de uma transformação íntima. E a parábola do joio e do trigo, vou primeiro trazê-la ao conhecimento de vocês, eu sei que vocês conhecem, para que depois, dentro do tempo que temos, pontuarmos algumas colocações em cada parte da parábola, para ver se serve no nosso dia a dia e para ver se nós construímos um ser melhor em cada um de nós. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeava a boa semente no campo. Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio e foi embora. Quando as sementes começaram a germinar, os empregados, aqueles que dormiram, perceberam que no meio da semente boa do trigo germinava também o joio, uma erva daninha. Foram eles até o Senhor que semeou a boa semente e perguntaram: mas o Senhor não semeou boa semente no campo?
E o Senhor respondeu: sim, eu semeei as boas sementes. Como então germina nesse momento também o joio? E o mestre respondeu: foi o inimigo que semeou. E os empregados se voltaram para o senhor daquelas terras e perguntaram: o senhor gostaria que nós voltássemos lá e arrancássemos o joio? E o Senhor respondeu: não, deixai crescer o joio junto com o trigo. Quando chegar a época da ceifa, eu vou pedir aos ceifeiros que arranquem primeiro o joio, amarrem em fardos e coloquem no fogo e queime-os. Depois, pedirei a eles que colham o trigo e coloquem no celeiro. Se nós olharmos essa fala de Jesus há 2000 anos atrás, pelo lado só das palavras, pouco entenderemos a mensagem dele. Mas numa visão espiritual, quem sabe possamos trazer isso para a nossa vida. Eu sei que várias denominações religiosas traíram essa fala de outra maneira, e eu respeito a fala deles, porque é a compreensão deles. Quando Jesus nos fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente, Jesus veio nos apresentar um pai. Se nós olharmos o Deus que é apresentado no Velho Testamento, o Deus que é apresentado por Moisés, a primeira revelação, nós vamos perceber claramente que esse Deus tem várias facetas. Uma hora ele é brigão, uma hora ele é duro, uma hora ele é cruel, uma hora ele é bom. Mas Jesus veio nos trazer um Deus justo, amoroso e bom, que ele mesmo denominava que era o Pai. Então Jesus, quando diz que vem implantar o reino dos céus sobre a terra, e ele usa essa expressão muitas e muitas vezes na sua fala, ele veio nos reconectar com o Pai. Porque essa não é a nossa primeira reencarnação. Com certeza, nós já tivemos também em outros momentos, há muito tempo atrás, e caminhando nesse tempo, e quem sabe nós poderíamos estar lá no Velho Testamento. E aquele Deus que nos apresentaram não era o mesmo Deus que Jesus nos apresenta. Jesus veio então nos reconectar espiritualmente com o Pai. Aquele Deus onde a gente pode depositar a nossa confiança, confiar que Ele vai prover as nossas necessidades, através do nosso esforço, é claro. Tem gente que fica esperando que as coisas caem do céu. E geralmente o que cai do céu é avião ou outra coisa qualquer. Nós temos que fazer a nossa parte. Falamos agora há pouco sobre isso. Às vezes nós estendemos a mão para alguém que passa por uma dificuldade, mas essa pessoa não quer segurar a nossa mão. Ela não quer a nossa ajuda. Deus está sempre com a mão estendida para cada um de nós. Porque nós, como pais terrenos que somos, ou como mães, mesmo que o nosso filho faça qualquer bobagem, e muita bobagem às vezes, nós não abandonamos. Na grande maioria, é claro. Tem as exceções. Nós socorremos. Nós amparamos. Nós não devemos passar a mão na cabeça, mas nós amparamos. Nós não deixamos sozinhos. Imagina Deus, nosso Pai, o Criador de tudo e de todos. O homem que semeia boa semente, nós pensamos e refletimos que é Jesus, esse ser espiritual, que no livro dos Espíritos, na questão 625, colocada por Kardec, pergunta qual o espírito mais puro que esteve entre nós, e que Deus colocou como referência: Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso caminho. Todo o seu ensinamento é baseado em amor. E eu sempre costumo brincar que ele é tão revolucionário que foi para aquela época que botaram ele numa cruz, e se ele viesse hoje nós ferveríamos ele em um caldeirão, porque ainda é muito revolucionário. Repartir, compartilhar, olhar o próximo com mais carinho, com mais empatia, ainda muitas vezes está longe do nosso olhar. Basta ver o que a gente faz. Só um exemplo do trânsito: aquele que bate nossa vidraça, na sinaleira, ou aquele que vai chegando perto da gente e a gente logo tendo a tendência de baixar a cabeça, fingir que não vê, como eu brinquei aqui agora há pouco com aquela moça simpática, linda, que quer vender a rifa para todos nós nos dar a casa.
nós ainda estamos muito longe desse amor, dessa empatia com o nosso próximo. A semente é o Evangelho de Jesus. É todos os ensinamentos. É todos os seus ensinamentos. Que nós hoje temos a oportunidade de vivenciar através do Novo Testamento. Os seus exemplos, do que ele não escreveu, mas escreveram por ele. O campo é o planeta Terra. E aqui todos estão convidados a retornar mais uma vez a esse planeta para melhorar, para reciclar. Então devemos ter empatia com o nosso próximo. Aqueles que dormiam, pensando dessa forma, como poderíamos pensar? O que seriam aqueles que dormiam? Os empregados que deveriam cuidar daquelas terras estavam dormindo? Somos todos nós. Somos todos nós quando, invigilantes, em muitos momentos da nossa vida, nos deixamos levar pela ilusão do mundo, pelas ilusões do mundo, pelo caminho mais largo, pela facilidade. Hoje eu não vou na casa espírita, não. Está frio. Eu não vou, não. Mas eu preciso ir. Tenho vontade, tenho necessidade, mas eu não vou, não. Eu vou ver uma novela, vou assistir uma Netflix, vou fazer qualquer negócio. Mas eu não vou, não. É a ilusão que nos faz sair daquele caminho que nós havíamos até preparado para fazer. É só um exemplo. Nós poderíamos pensar aqui agora numa série de exemplos. É aquelas coisas que nos tiram do foco, do nosso propósito. É aqueles que dormem. Por isso Jesus colocou com tanta qualidade, com tanta precisão, que nós deveríamos constantemente orar e vigiar. E às vezes a gente não consegue entender esse orar e vigiar, né? A gente fica pensando, mas como assim orar e vigiar? A gente se liga no 220, no 380 no nosso dia a dia, e quando a gente se dá conta, já terminou o dia. Terminou o dia, chegamos na quarta-feira, chega no sábado, começa outra semana, chega na metade do ano, e quando nós damos conta, já estamos terminando 2025. E nós não se ligamos, nós não oramos e vigiamos. Nós, muitas vezes, quando eu falo nós, gente, eu não estou apontando dedo para ninguém, eu estou trazendo para mim mesmo. Nós, muitas vezes, nós acordamos, já focado no que vamos fazer, mal conseguimos esticar o corpo, fazer com que o corpo entenda que ele está acordando, já pulamos fora da cama, já corremos, já fomos correndo, e nós temos sempre tempo para agradecer a Deus pela oportunidade e estamos tendo mais um dia. Vocês sabem o que é ter mais um dia? É isso que nós temos hoje. Vocês sabem quantas pessoas no mundo hoje não tiveram mais um dia? A gente não agradece. Não agradece nem o pão que está na nossa mesa. Mesmo que seja um pão seco. Vocês sabem quantas pessoas não comeram hoje? 1 milhão no mundo. A gente não agradece. Dormimos invigilantes durante a nossa própria existência e nós esquecemos qual é o verdadeiro sentido de estar aqui. Evoluir. E evoluir é essa transformação íntima que deve passar dentro de cada um de nós. Que dificuldade temos ainda de compreender? Eu costumo dizer que não é falta de ensinamento. Nós não. Nós já temos algum ensinamento. Nós já estamos aqui, mais uma vez, reencarnando nessa escola. Nós já temos a oportunidade de aprendizado, já temos um certo aprendizado. Mas por que temos tanta dificuldade em colocar em prática? Porque ainda não colocamos como prioridade na nossa vida. Aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, nós conseguimos fazer. Prioridade. E eu convido a Taída a cantar a nossa primeira música na noite de hoje, que vem bem de encontro a essa prioridade. Uma boa noite a todos e a todas. Então vamos cantar uma música inicial que é bem novinha, tem só uns 40 anos que eu conheço ela. Chama-se Cativar. Quem conhecer, por favor, cante comigo. Vou ligar a luz que sempre é melhor. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar
se ler, cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós, pelo que cativou num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, cativar, viver perto de alguém. Cativou, cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós, pelo que cativou. No ensinamento, Jesus fala que veio o inimigo e semeou a má semente e foi embora. Em algumas denominações religiosas tende a personificar a figura do inimigo, como Satanás, o diabo, Lúcifer, seja o que for. Se nós formos procurar na raiz da etimologia da palavra Satanás, diabo, no grego e no latim, vai representar adversário, significa adversário. Então veio o adversário e semeou a semente ruim. E aí podemos pensar nesse adversário. Será que o adversário da nossa vida é a relação difícil, conturbada que eu tenho com aquele filho, com aquela filha, que a gente não se acerta, não consegue construir algo positivo? Será que é o adversário que faz parte da minha existência, no meu dia a dia? É aquela esposa ou aquele esposo naquele relacionamento que começou tão bem, tão love, e no decorrer apareceu tantas diferenças que no início não tinha? Será que o adversário é aquele colega da casa espírita da qual eu frequento, que não me compreende, não entende? Aquele vizinho, aquele chefe de trabalho que parece uma praga que só pega no meu pé? Será que esse é o adversário? Ou nós temos muitos adversários na nossa vida? E aí, refletindo profundamente com a fala de Jesus, que veio nos mostrar essa vida futura, quem seria então nosso maior adversário? Nós mesmos. Desculpe dizer, mas é nós mesmos. Nós ainda temos uma facilidade muito grande em transferir ao outro a responsabilidade de tudo que acontece conosco. Mas somos nós. Porque esse Pai que Jesus apresenta é um Pai amoroso, justo e que permite que cada um de nós faça o quê? As suas escolhas. É nós que escolhemos, gente. Nós que fazemos a nossa própria escolha. Então, cuidado com o nosso adversário, que muitas vezes ele quer nos derrubar. Nós mesmos. Nós mesmos nos sabotamos em muitos momentos, mas em muitos momentos. Podemos ficar com a boca fechada, refletir e não reagir. E nós fazemos bobagem muitas vezes. Precisamos pensar um pouco mais. Semana passada eu estava escutando uma discussão de trânsito, o outro matou um pai de família por uma discussão boba.
Quem é o adversário? O cara que ele matou? Não. Ele mesmo poderia ter evitado. Se tivesse um pouco mais de bom senso. E aí, diz Jesus que as sementes não deveriam ser arrancadas, que elas deveriam crescer juntas. Como assim crescer juntas? Imaginamos nós uma coisa boa e uma coisa ruim crescendo juntas. O bem e o mal, se assim queremos pensar. Mas poderíamos levar para o lado espiritual. Somos reencarnacionistas, somos espíritas. Acreditamos que aqui já tivemos em vários momentos. E cada momento que aqui nós voltamos com a ideia de que não é de pagar. Esqueçam a ideia de pagar. Nós viemos aqui com a ideia de nos renovar, de transformar aquilo que ainda em nós tem impacto, que são as nossas imperfeições. Não é pagar por o que fizemos, mas é melhorar, transformar aquele sentimento que ainda necessita ser transformado em virtudes, em progresso. Então ele diz que cresça. Quando esse crescer a cada jornada reencarnatória, nós temos outras oportunidades para aparar, para melhorar essa semente que, vamos dizer, não é boa. Porque o Pai nos permite, através da reencarnação, que isso aconteça. A fala, se eu fosse falar dessa fala como eu gostaria, nós ia ficar aqui 1 hora e meia, e não teria tempo ainda para muita coisa. O tempo não permite. Vamos dar um salto na cereja do bolo dessa fala. Na cereja do bolo dessa fala. A ceifa. A ceifa. A ceifa é a cereja do bolo. Diz aquele senhor aos seus empregados: quando chegar a hora da ceifa, da colheita, vou dizer para separar um primeiro, depois retirar o outro. O que é a ceifa? A ceifa é aquilo que a gente vem escutando nessa jornada reencarnatória já há muito tempo, numa casa espírita, num processo de transição planetária que nós estamos vivenciando. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, se encaminhando com uma frequência muito mais elevada no mundo de regeneração. A Terra, queiramos ou não, vai vibrar numa outra sintonia, apesar de tudo isso que está acontecendo lá fora, que parece que não tem mais jeito para mais nada. Muitos dizem assim: tem que começar tudo de novo. Se eu escutar essa fala e tem que começar tudo de novo, eu acho que Deus errou em alguma coisa. E Deus não erra em lugar nenhum. Ele permite que cada um de nós façamos as nossas escolhas. Mas a mão dele está em tudo. E na hora certa, tudo terá o seu encaminhamento. A ceifa é isso. Primeiro arranca o joio, amarre e coloque no fogo. Esse fogo, para muitos, poderia ser o inferno, queimar eternamente. Mas como um pai amoroso e bondoso vai permitir que um dos seus filhos fique queimando eternamente no inferno, sem a chance de se renovar? Não faz sentido. Nenhum sentido. O trigo é a boa semente, são as nossas virtudes, aquele que alcançou um patamar vibracional para estar naquilo que a gente chama de nova terra. A nova terra vai vibrar numa frequência muito mais alta do que a frequência que ela vibra hoje, a mãe terra. E os seus inquilinos terão que estar vibrando numa frequência aproximadamente quase igual a dela. E aí nos vem a pergunta, que muitas vezes, eu falava no carro com a minha irmã, nós nos achamos eternos. Quando estamos bem, quando nós estamos com saúde, quando os nossos estão com saúde, quando a vida vai caminhando serenamente, nós nos achamos eternos. Nós não pensamos que vamos encarnar hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 10 anos, seja o tempo que for. Nós não pensamos nisso. Nós não pensamos. Como eu disse, nós encatamos a primeira e vamos automático. Nós não pensamos. Mas quem disse que todos aqui estarão no dia de amanhã aqui ainda? E não é nenhuma ameaça, pelo amor de Deus. Não se sintam assim. Mas quem disse? Quem disse? Pessoas saem para uma festa e nem chegam na festa.
do caminho. Nós somos melhores que elas. Mas quando chegar a hora dessa transição, dessa escolha, aí sim, nós precisamos saber se nós somos joio ou se nós somos trigo. Se a nossa frequência, se a nossa transformação já alcançou um patamar para estar nessa frequência, ou se nós vamos ser convidados a estar em outro lugar, nessa mesma frequência. O mundo de provas e expiações não é fácil para ninguém. Nós não queremos ficar aqui, né? Nós queremos um lugar melhor. Todos nós queremos um lugar melhor. Nós temos que trabalhar para isso. Trabalhar para isso. E nós temos que se agarrar na mensagem de Jesus, que nos diz que enviaria um Consolador. E para nós, a terceira revelação é a doutrina espírita como esse Consolador, que veio clarear com muita profundidade as palavras ditas por Jesus e mal compreendida ao longo de praticamente 17 séculos, ou 18 séculos que seja. E ela, através da espiritualidade, veio nos codificar, traduzir essa ligação nossa, encarnados com o mundo espiritual. Tudo passa pela nossa transformação íntima. Tudo passa pela mudança de hábitos. Melhorar, se tornar uma pessoa melhor, ser útil, servir, não é de um dia para o outro. A doutrina espírita nos convida ao aperfeiçoamento. A doutrina espírita nos convida ao aperfeiçoamento. Mas ela não diz que tem que ser amanhã ou agora. É um processo. Ela nos chama, nos convida a sermos melhores. Mas ela não diz que nós temos que ser o melhor. É um processo de aprendizado. Eu convido o Ataíde, meu amigo, a cantar a segunda música. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E possamos sair daqui na noite de hoje renovados na esperança de que é possível mudar, de que é possível ser melhor, que é possível fazer algo diferente em nossas vidas, que é possível acreditar mais no nosso irmão que está ao nosso lado,
Acreditar que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser a luz do mundo, como disse Jesus. Sim, a luz do mundo, porque quando a gente se transforma, quando a gente melhora, quando a gente se torna uma pessoa muito melhor do que fomos ontem, a luz que irradiamos chega também até o nosso semelhante. E eles começam a perceber. E aqueles que querem realmente também se transformar, também se caminham nessa luz. A cada um é dada a sua chance. Cada um segundo suas obras. Essa vai ser o chamado da nossa consciência quando nós estivermos no mundo espiritual. Cada um segundo as suas obras. Que possamos permitir que a luz do Mestre Jesus seja realmente a luz nos guiar. Não a luz da estrada, não a luz da bebida, não a luz da comida, não a luz, seja qual for desse mundo, mas a luz de Jesus. Os seus ensinamentos, os seus exemplos, sejam eles a nos guiar. Muita paz e muita luz.